Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos aí nessa caminhada em relação ao sistema nervoso, a questão aí das ações voluntárias e involuntárias, e hoje com mais alguns conteúdos que contemplam aí o sistema nervoso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é em relação ao aplicativo, pessoal. Vamos lá, aponta aí o seu celular para a sua tela, na tela aí da sua TV, para você baixar o aplicativo para interação. Temos aí primeiro a questão do Android, ok? Então, aponta aí e vamos fazer essa interação, falar aí, olha, foi bem interessante, eu vi aí um monte de alunos, participando aí da aula de Educação Física. Vamos continuar aí também na aula de Ciência. E aí, para quem não tem o Android e tem o iOS, vamos colocar agora a questão aí do QR Code para vocês poderem também baixar. É muito importante, E para essa interação, nós vamos contar aqui com a professora Cláudia Andrade, que vai, já dar o nosso alôzinho aí. Vai aí, Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Isabel, esse aplicativo, olha, nos traz muita alegria, porque já estamos interagindo aqui com o João, com Gabriele, com a Andresa, Jennifer, Rayane. E aí, isso é muito bom, essa interação com vocês. Vamos ficar bem atentos que essa aula foi preparada especialmente para vocês, para junto podermos chegar perto. Lembrem-se sempre de colocar a escola de vocês para que a gente possa citar aqui o nome da escola de vocês na televisão. Imagina aí. Então, vamos lá, pessoal. Fiquem atentos e uma boa aula para vocês. Pois é, gente, é a aula de ciência. Obrigada aí, professora. Fique atenta e em qualquer momento pode chamar para a gente poder fazer essa interação ao vivo. Tem a aula de ciência, mas eu gostaria de lembrar a vocês que nós estamos nesse momento ao vivo, mas, vamos também, essa aula fica gravada no YouTube, que também vocês poderão fazer a interação, deixa lá no chat e a gente... À medida do possível, a gente vai lendo e vai respondendo. Aqui nós estamos aí contando, com o intérprete de Libra, para a gente poder aí atingir o maior número de alunos. E vocês que estão acompanhando aí com a ajuda de Plínio, tá com alguma dúvida, vê quem é alguém em casa que pode também ajudar. E é até bom, porque participa também da nossa aula, viu, pessoal? Então, o que é que nós temos hoje? Ainda estamos na questão do sistema nervoso. Vamos fazer uma revisão rápida do sistema nervoso central e periférico, mas hoje os dois pontos mais importantes da aula seria a questão aí de doenças e drogas. Fiquem atentos, temas que a gente precisa conhecer, que a gente precisa reconhecer para a gente poder discutir, resolver questões e até mesmo para a gente poder se prevenir, para a gente poder se dar bem aí, aonde quer que nós estejamos, na escola, na praça, nas festinhas com os amigos, Vejam aí, pessoal. Então, na questão da nossa aula anterior, eu deixei aí, eu vou lembrar disso aí na hora, que eu pedi para vocês, a questão de listar aí no caderno que seriam as ações voluntárias e involuntárias. As voluntárias, aquelas, que a gente começa a pensar e dizer, eu vou fazer isso, eu tenho consciência que estou fazendo. Está errado, mas eu vou fazer. Então, eu acredito que alguns, às vezes, chegam a dizer isso. Aquela brincadeira de mau gosto, às vezes, na sala. Vamos tentar evitar, pessoal. Porque isso aí, olha, você fez com a sua vontade. E a questão aí das involuntárias, que até mesmo dormindo, a gente não vai ter como dizer que ela vai parar ou ela vai acelerar. A gente não tem o domínio em relação a ela. E em relação a essa atividade, essa questão aí dessas ações voluntárias e involuntárias, eu vou pedir a participação da professora Cláudia, e quem quiser coloca aí, Coloca aí, Cláudia, voluntária, aí no chat, para ver se alguém coloca uma ação voluntária, É aquela que a gente pode comandar. E vamos primeiro voluntária, tá? Coloquem aí, vamos ver se quem chega aí para a gente poder falar em relação desses movimentos. Fala aí, Cláudia, para a gente um pouquinho, enquanto você olha também essa questão. Bem, gente, estou aqui no aguardo de vocês. Arthur também entrou agora, professora Isabel, dando bom dia a mim e a você. E eu já estou aqui agradecendo a ele. E aí estou perguntando a vocês aí que estão interagindo conosco, quais são os movimentos voluntários? Citem aí que movimentos voluntários vocês fazem ou que vocês
podem citar sem fazer, sem realizar. E aí, pessoal, vamos lá? Digita aí que a gente está esperando, né, professora? Com certeza. Principalmente na escola, não é? Aquele movimento que nós fazemos de acordo com a nossa vontade, podemos controlar, tá certo? Pois Pensem é. aí, vamos Eu lá. vou dar uma dica, Cláudia, já que você falou escola, eu vou colocar aí no meu, coloca aí, Cláudia, para mim como o voluntário estudar, tá? Coloquem outros também, que a gente vai ver ainda, pessoal. Então, no decorrer dessa aula, a gente precisa rever algumas coisas, como o sistema nervoso, ele integra e coordena as funções e ações do corpo. Então, vejam aí a importância do nosso sistema nervoso. É ele que integra, ele que recebe essas informações vindo dos órgãos dos sentidos, ele tanto coordena, como também ele envia respostas. É só uma revisãozinha. Rapidinho ainda a revisão. O sistema nervoso, ele divide-se em dois grupos, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós temos aí, ó, o encéfalo, né, e a medula, e na questão aí do sistema formado pelo cérebro, pelo cerebelo, né, pelo tronco encefálico, então bem interessante aí. Já na questão do periférico, os nervos e os gânglios, né, a questão do sensitivo, né, os nervos sensitivos, motores e mistos. Lembrando que esses nervos, né, eles são aqueles responsáveis pelo movimento, o misto, a gente está vendo aí que ele tem as duas funções ao mesmo tempo, e aquele sensitivo que seriam mais lentos, são as coisas que acontecem, né, mais específicas dentro do nosso corpo. E ainda na continuação dessa subdivisão, eu estou trazendo para vocês essa tela que eu já mostrei antes em outras aulas, que é a divisão do sistema nervoso periférico. Aqui para a gente lembrar, principalmente do autônomo, né? A questão aí do involuntário, a questão do simpático e parasimpático, é aquele que tem a capacidade, né, de inibir e estimular ao mesmo tempo, aí, não é, no mesmo segundo, no mesmo momento, em relação a algumas ações. O exemplo que eu sempre trago aqui é aquele, a gente está na calçada, querendo atravessar, observa que vem um carro, aí dá para passar, não dá, aquele pensamento de ir ou não, então seria a questão aí desse simpático e parasimpático. Um estimulando para ir e o outro estimulando para ficar. E aí a questão dos voluntários, que eu acredito que vocês devem estar colocando alguns, né? Alguns exemplos. Mas quando a gente fala nessa questão do reflexo do sistema nervoso periférico, a gente vai aí dizer que a medula, ela toma uma posição, ela tem a capacidade de dar uma resposta sem mandar a mensagem para o sistema nervoso central. É imediato. Então aí a gente vê a questão dos atos reflexos, aquele movimento que a gente faz, que às vezes a gente nem sabe o que é. O colega apontou o lápis bem fininho no seu braço, você puxa e depois é que você vai olhar o que foi que aconteceu, o seu reflexo. Algo muito importante. E para falar também de reflexo, né, eu vou chamar a professora Cláudia para dar aqui algumas dicas em relação a reflexo. Cláudia, o que é que você tem para nos dizer? Bem, gente, a questão do reflexo, vamos ter muito cuidado quando estamos na nossa cozinha, que acontece muito acidente, principalmente de queimaduras, né? Então, acontece a gente a criancinha puxar a toalha da mesa e derramar o recipiente líquido, no fogo também. Então, esse movimento, às vezes, involuntário, acontece muito rápido, né, professora? A gente não consegue fazer, principalmente uma criança não consegue. Então, o máximo de alerta máximo, a maior quantidade de queimaduras acontece com acidentes na cozinha. Então, ficar bem alerta em casa, tá certo, pessoal? Vejam, é isso mesmo, Cláudia. Que legal esse alerta aí da professora Cláudia, porque está falando do que a gente pode evitar, gente. Eu, quando vejo alguma reportagem falando de queimadura, estão sempre lá os especialistas, os médicos, principalmente o médico lá responsável por essa área, lá na restauração. Ele diz que a maioria dos acidentes que acontecem com jovens, com criança, vem da cozinha. A questão aí de um alimento quente, então prestem atenção. O que é que nós vamos ver mais? Vamos ver hoje, né? Eu estou dando aqui o que a gente vai ver em relação a doenças e drogas. Então, em doenças, nós vamos hoje conhecer algumas doenças. E em relação das drogas, eu coloquei aí que a gente vai reconhecer. Como assim, professora? Vocês vão ver, a questão aí do conceito de droga, ele é muito amplo. E aí muitos de vocês vão dizer, isso eu não sabia. Por isso que eu estou colocando aí, né, a questão aí de reconhecer. Então, o que é que eu tenho para falar? Eu vou falar agora, pessoal,
que é o que nós estamos vivendo, né? O homem contemporâneo, a mulher contemporânea, o estudante contemporâneo, nós que estamos vivendo o agora, né? Tantos afazeres, tantas responsabilidades. E eu trago aqui para vocês dizendo que o ritmo de vida acelerado tem aumentado a quantidade de casos de transtornos emocionais ao homem contemporâneo. Então, aí eu trago algumas imagens, né, mostrando a vocês o medo, o trânsito, os afazeres domésticos, né? E aí eu também estou trazendo, né, nesse avatar, eu estou colocando aí a questão da máscara, a questão do medo que nós estamos tendo ainda em relação ao Covid. Então, tudo isso, todas essas ações, todos esses afazeres que nós, né, estamos lidando, está trazendo aí, está provocando alguns transtornos. E vamos ver que transtornos são esses. Então, o primeiro que eu quero falar aí a vocês é o nosso Setembro Amarelo, né? O que é que eu estou querendo lembrar? Eu estou sempre falando todas as aulas e hoje eu trouxe para esse momento. Por quê? Porque diante do que nós estamos vivendo, esse é o grande problema, né? As questões emocionais, procuramos o médico por essa questão, pedindo ajuda a um amigo, vamos conversar, vamos falar, né? Não vamos silenciar, gente. E quem está tentando falar, cabe a nós ouvirmos, vamos parar para ouvir. Vamos ajudar, né, essas pessoas, vamos apagar essa estatística de tanto suicídio, né, em relação não só ao Brasil, ao mundo, gente, devido, está sempre colocado a questão desse homem contemporâneo, dessas atividades, né, desse lugar. Mas vamos começar a falar desses distúrbios, e aí o distúrbio do sistema nervoso. Eu estou trazendo para vocês alguns. AVC, daqui a pouco a gente vai conversar, a enxaqueca, tiques e epilepsia. Então, aí eu selecionei, tem muitos, gente, eu selecionei esses por achar que eles aparecem mais, a gente escuta falar mais, então, por isso que eu selecionei. E aí a gente vai conversar. Quando eu estiver falando, quando eu estiver apresentando, eu quero que vocês parem e pensem, eu já vi isso acontecer, né? Eu tenho que me prevenir em relação a isso. Então, são algo que a gente precisa saber para a gente poder sair bem, para a gente poder ter a melhor maneira quando a gente se depara com uma situação dessa conosco ou com alguém próximo de nós. Então, aí eu estou trazendo para vocês tiques, né, primeiro. Gente, os tiques, eles podem acontecer de forma muscular, mas também com a emissão de sons. Quem tem o tique, gente, ela não está fazendo porque quer. É um movimento aí, olha, involuntário. A pessoa não tem aí como controlar. E o que é que eu estou querendo chamar a atenção? Observa bem, né? Agora, na questão aí dos tiques, se você já viu alguém, se você em algum momento, né, do sistema nervoso aí não está bem, e você começa a fazer movimentos repetidos e que você não controla. Algo está chamando aí a atenção. Vamos lá olhar. O outro caso é a questão da epilepsia, né? Professora, eu já vi. Não é qualquer aluno que chegou na hora da aula, que parou, que deitou, que começou a fazer alguns movimentos de epilepsia, não. Nós não podemos dar diagnóstico, nem eu, enquanto professora, nem vocês, nem a professora da escola de vocês. Mas se tem alguém, né, que não está conseguindo ficar sentado, que caiu, deixa que o adulto ajude, deixa que o adulto sabe ajudar e sabe, né, ver de que melhor maneira a gente vai lidar com esse probleminha. E cabe a vocês ajudarem afastando, porque na hora que a pessoa deita no chão, a quantidade de ar ali naquele ambiente fica menor. Então a gente tem que afastar para a pessoa poder respirar. E aí, no caso do ataque de epilepsia, o primeiro cuidado é que a gente ajuda a proteger a cabeça, né? Com um travesseiro, com uma almofada, e na escola, até mesmo com uma bolsa macia de alguém colocar aí, né? Mas também ter alguns cuidados na questão aí de doença infecciosa, na questão aí de transmissão. O outro que eu estou trazendo é a enxaqueca. E essa enxaqueca são dores muito fortes. Muitas vezes essas dores elas vêm acompanhadas da pessoa que não consegue nem ver a luz. A claridade parece que piora mais ainda. Então são 3 casos aí, bem interessantes, que eu também vou chamar a professora Cláudia. Se tiver alguma pergunta também, Cláudia, se tiver alguma contribuição aí dos alunos, passa aí para a gente. Mas fala aí um pouquinho, Cláudia, em relação a essas 3. Pronto, professora Isabel. Até agora eles estão gostando aqui, mas ainda ninguém perguntou nada ainda. Estão entendendo. Então, esses tiques, eles normalmente causam devido a estresse, cansaço
e também ansiedade. Por isso que é importante também você perceber e procurar um neurologista, né, um médico responsável, que ele possa identificar realmente o que está causando aquele ticket. Existem pessoas em situação de alto estresse que aumentam mais ainda os tickets. A epilepsia normalmente é questão também do cérebro, né, professor? O maior cuidado quando a pessoa tiver, mas que existe já um acompanhamento. Assim que detectado, procurar o profissional competente para que ele possa medicar e a pessoa ficar. E normalmente tem alguma questão genética aí, não é uma questão hereditária aí. E a outra que nós vimos aqui, a enxaqueca, que também tem uma hereditariedade genética, mas que ainda não se provou realmente, o que é importante você analisar direitinho com o médico para ver o que é que está causando essa enxaqueca. Às vezes alimentos causam, problemas, as mulheres perto de menstruar também, os hormônios estão assim, também causam, então é bom sempre pesquisar, tá certo, gente? Legal, Cláudia. Que boa contribuição. Gostei, né? Acredito que vocês também gostaram, pessoal. Aí é um complementozinho na enxaqueca, Cláudia, além de alimentos, né? A questão aí da visão. Alguns probleminhas de visão, né? Quem usa óculos, o óculos que já não está servindo mais, quem não usa, que também vai investigar esse problema. Mas agora, esse outro probleminha aqui, gente, eu deixei ele sozinho para poder explicar, né? Que é o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou também chamado de isquemia. Vejam que eu trouxe a imagem mostrando ali onde está acontecendo, a nível do cérebro. E aí, olha o que vai acontecer. Essa imagem está muito clara, né? Então, nos nossos vasos sanguíneos, nós vamos apresentar algumas válvulas. Então, esses vasos, o sangue não corre, né, livremente. Mas olha o que está acontecendo. Nesse momento aí, forma-se um trombo, ou seja, impede essa circulação do sangue. E aí, é como se ele estivesse comprimido. E esse volume, né, é como um riacho. Então, se você coloca uma represa, se você coloca obstáculo para a água não passar, ela vai acumular e vai sair do seu curso natural, causando aí um grave, né? Isso aí também é interessante, a gente parar para pensar, né? Acontece mais com mulheres e homens adultos, né? Mas os jovens não estão livres, tudo a gente tem que prestar muita atenção. Existem alguns sinais de que vai acontecer, então é importante também, né, tá com os seus exames em dia, procurar sempre um médico, falar da questão aí, acompanhar essa pressão arterial, porque ela também vai apresentar alguns, vamos dizer assim, pontos que poderão, né, diante de uma situação, acometer aí um AVC. Então, aí vale a atenção, conversa aí para quem, na sua família, a sua avó, o seu pai, sua madrinha, sua tia, que apresenta aí sempre essa questão de pressão alta, para ver o que é que pode fazer para evitar um dano maior, ok? E aí, vamos trazer agora as doenças degenerativas. Essas doenças, algumas talvez vocês professora, a gente não está ouvindo falar muito, não. Então, algumas a gente vai dizer assim, eu ouvi falar, eu vi isso numa novela, né? Eu vi num filme, eu vi alguém aqui na vizinhança contando dessas doenças. Então, vou falar de algumas, também selecionei algumas degenerativas para a gente poder ver. A questão aí do mal de Alzheimer, né? Em relação aí às pessoas que esquecem, não sabem mais, né? Algumas situações do passado. Elas esquecem até mesmo, se perdem dentro de casa, não sabem transitar. Então, esse mal aí também precisa de atenção, mas tudo, gente, precisa de um acompanhamento médico. Aí a questão também do mal de Parkinson, né, que é uma identificação, as contrações musculares, principalmente nos membros superiores. Vem a questão da esclerose, também atrofia e distrofia. Eu estou deixando aqui para vocês darem uma olhadinha e pesquisar e ver aí no seu material da Unirec. Aí na trilha, pessoal, tem falando um pouquinho sobre elas. Dê uma olhada, porque a gente vai caminhar, temos outras coisas ainda para ver, certo? Aí vem as doenças infecciosas. Algumas delas que a gente já veio falando antes. A questão da meningite. Lembra quando eu apresentei as meninges? Lembra quando eu apresentei as camadas de proteção? Além da caixa craniana, a gente tem aí, né, as 3 membranas, e essas membranas, quando são infectadas, quando apresentam aí invasores, então pode causar aí a meningite, e tem aí alguns exames que podem ser feitos, e até mesmo algumas situações em casa, que vocês vão poder conversar
com a família dizendo o que é que estão sentindo e procurar o médico imediatamente. A questão aí da poliomielite, o que eu estou mostrando aqui a vocês é que no nosso país já está, né, a gente diz que está erradicado, a gente não tem casos, se tem casos, são muito esporádicos, devido à vacinação, à grande campanha de vacinação, e aí a questão aí da antipólio. É muito importante a gente parar um pouquinho para pensar a importância da vacina. E aí eu lembro a vocês já se vacinaram? Já foram fazer aí, né, o agendamento? Entrem, pessoal, não fiquem de fora. Muitos de vocês já têm a idade, né? Então vão lá se vacinar em relação aí à Covid, viu? Mas ainda estamos falando de lesões, né? Ainda tem mais lesões. Aí a gente está falando agora de lesões da medula, né? A questão aí do paraplégico e do tetraplégico. Aquele que perdeu a mobilidade dos membros posteriores, ou seja, das pernas, e aquele que não tem nenhuma mobilidade dos membros. Então, essas lesões, elas são acometidas em regiões específicas da coluna. No caso do tetraplégico, a gente vai ver aí que a lesão foi na cervical. Por isso, pessoal, muita atenção, cuidado com as brincadeiras, cuidado aí que empurrar um amigo na escada, as escolas que têm escada, porque essa lesão vai deixar o seu colega, ou até você mesmo, que está aí no meio da brincadeira, do empurra-empurra, e aí ficar sem poder ter nenhuma mobilidade. Outra questão aí são a região torácica e lombar, que já vai ficar logo abaixo aí da cervical, que vai trazer também complicações, e essas complicações a gente está chamando a atenção em relação aí aos cuidados. Claro que isso pode acontecer num acidente de carro, né? Pode acontecer em outros acidentes, mas aí eu estou chamando a atenção em brincadeiras na escola, em casos que a gente pode evitar, ok? O que é que nós temos ainda para falar, né? E aí nós vamos agora em relação à questão das drogas. O que é que eu quero conversar com vocês a respeito das drogas? Mas vamos primeiro ver o que é que a Organização Mundial de Saúde fala em relação às drogas. Olha o que a organização diz. Droga é qualquer substância que, introduzida no organismo, interfere no seu funcionamento. E aí, pessoal, estão vendo agora que a questão aí, né, das drogas, por esse conceito, a gente vai conseguir envolver um monte de coisa. Então, qualquer substância que, ao ser introduzido no meu organismo, interfere no funcionamento, já é considerado uma droga. Ah, professora, eu pensei que droga era só um determinado grupo. Vamos ver aí o que tem. Mas, antes da gente ver cada uma, vamos lá conversar com a professora Cláudia, né, a respeito desse conceito, Cláudia, e também dar uma olhadinha aí o que é que os nossos alunos estão falando a respeito da nossa aula. Bem, nós temos aqui Arthur, que disse que está amando a nossa aula, Bel. Isso aí é muito bom. Temos João, que disse também que é muito bom saber do nosso corpo, porque fica mais fácil saber que dor estamos sentindo, onde é e a quem procurar, não é, João? E essa interação com vocês é muito boa. E em relação aqui ao que diz a Organização Mundial de Saúde, né, ele já está alertando a gente, né, que qualquer substância que introduzida no nosso organismo, ela vai interferir nos nossos movimentos e etc. Então, é considerado droga. Então, são várias coisas. Então, por isso que temos cuidado no que devemos ingerir. E existem algumas drogas que elas afetam muitos órgãos nossos, coração, rim, pulmão, né? A professora Isabel vai a seguir falar mais detalhado, mas aí a gente tem que ter cuidado com esses efeitos que vão atingir esses nossos órgãos. Então, fiquem aí atentos que a professora Isabel ainda continua conosco. Legal, Cláudia. Cláudia, e os alunos estão dizendo de que escolas são? Eu também estou curiosa aqui. Você está dizendo nomes, mas eu queria saber quais são as escolas, porque eu já passei por algumas escolas, eu quero saber aí, né? Professora Isabel, eles não dizem a escola, até agora eu já perguntei, eles não dizem a escola. Entrou aqui Maria, aqui dando bom dia, seja bem-vinda, Maria, mas até agora a escola não apareceu, professor, e a gente doida para conhecer o nome dessa escola aí, de vocês. É muito bom. Tem aqui Arthur dizendo, do poeta Joaquim Cardoso. Obrigada, Arthur, por sua resposta tão hábil, viu? E Maria colocou Osvaldo. Então, ótimo conhecer a escola de vocês. Lembre-se do professor de vocês da escola também, que é um grande parceiro nosso também, tá certo?
Vejo que tem coisas aí, né, que é importante, essa participação de vocês. Dizer a escola, para a gente dizer o nome da escola aqui, gente. Né? Então, é muito importante. Eu quero repetir o nome aqui da escola e também o nome de vocês e ver essa questão da interação. Mas vamos descobrir que substâncias são essas que, ao entrarem no nosso organismo, elas começam aí já a apresentar modificações. Né? O nosso corpo se modifica a partir dessa ingestão. Então, aí nós vamos começar já a classificar. Existem drogas que são usadas como medicamentos e outras que prejudicam a saúde e são chamadas de tóxicas. Vocês sabiam que os medicamentos, os analgésicos, remédio aí, um simples remédio para dor de barriga aí uma droga, para dor de cabeça também. E agora também existe a questão daquelas que são chamadas de tóxicos. E a gente vai ver o que elas são. Aqui eu tenho mais uma subdivisão. A questão das drogas lícitas e as drogas ilícitas. Né? Nas drogas lícitas, a gente está vendo aqui que elas são comercializadas com restrição, né? Ou com o acompanhamento médico. É a questão aí da bebida alcoólica, que tem restrição, só a partir dos 18 anos. E aquelas ilícitas são aquelas que a gente sabe que, olha, a comercialização é proibida. Então, o que é que eu estou colocando aqui para vocês? Que na questão das drogas tem muita coisa para a gente ainda estudar. E eu digo aí a vocês, vão lá fazer uma pesquisa, vão dar uma olhada em relação aí a essas drogas, lícitas e ilícitas. Esse é o meu pedido, gente. Isso é o que eu gostaria. Eu vou pedir à professora Cláudia para ela se despedir rapidinho aí, né? Falando aí da questão, né, desses alunos participantes, dessas escolas participantes, e depois volta aqui um pouquinho comigo para a gente ainda fechar esse ponto. Bem, professora Isabel, nós temos aqui Jennifer, que é da Escola Professor José da Costa Porto, Gustavo, Escola Arquiteto Alexandre Muniz, Ronald, Escola Rodolfo Aureliano, e aí estão todos conosco aqui, professora. Isso é muito bom, todas essas escolas que estamos falando aí, é uma variedade aí, estou muito feliz, muito obrigada a vocês por assistirem às nossas aulas e interagir. Vou estar sempre aqui com a professora Isabel, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ô, pessoal, então só gostaria de dizer que nós agora que temos essa interação, estamos planejando uma aula mais movimentada, para tirar vocês aí da cadeira, para tirar aí vocês que estão assistindo a aula no chão. E a nossa atividade, a proposta de atividade é fazer atividade semanal e digital desse conteúdo aí da semana 27, ok? Então, aguardamos vocês na próxima aula e quem quiser ver de novo, vai lá no YouTube, faz a sua pergunta, coloca aí a sua dica, mas não esquece, na próxima aula a interação vai ser com movimento, não é educação física, é ciência, mas eu estou preparando algumas coisas para vocês também durante a aula saírem do lugar, ok? Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.